amado em nosso meio. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos orar a Ele mais um pouco. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque hoje é um dia de festa. Oh, levante a sua voz, querido. Comece a adorar Ele. Nós estamos celebrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Sim, Jesus, sim, nós te adoramos. Te adoramos porque o Senhor nos resgatou da morte, porque o Senhor nos comprou com o seu sangue, porque estamos vivendo tempos maravilhosos, Deus, mas nos leva a esse nível mais profundo. Leva a tua igreja a esse nível mais profundo, Deus. Leva cada um de nós a essa intimidade, a essa profundidade, a esse nível de adoração ainda mais intenso e mais profundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, te adoramos, Jesus. Vamos declarar, canta minha alma mais uma vez. Canta minha. Levante as suas mãos bem alto. Canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, oh, te adoramos, Jesus. Aleluia, aleluia, seja adorado. Que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Aleluia, celebre mais um pouco a Ele. Aleluia, Jesus, seja adorado. Toda honra, toda glória, todo louvor, hoje, para sempre, eternamente a Ti, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode acender as luzes e sentarem. Glória a Deus. Amém, igreja? Tudo bem com vocês? Bom domingo para todos. Estamos aqui em mais um culto. E para começar, eu queria perguntar se tem alguém nos visitando nesse domingo. Aqui nesse lado tem uma moça ali, ó, lá a igreja. Seja muito bem-vinda. Que o Senhor abençoe, que você se sinta muito amado em nosso meio. Mais alguém aqui nesse canto? Não? Agora aqui. Aqui tem uma moça. Seja muito bem-vinda. A igreja pode receber ela com muito carinho, que você se sinta amado em nosso meio também. Amém? Mais alguém aqui nessa coluna? Isso aí, vamos abraçar, galera. Aqui desse lado, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não, aqui desse lado não. E esse canto aqui, tem algum visitante? Último lado também não. Mas glória a Deus. Vocês que estão nos visitando, sejam muito bem-vindas. Vocês se sintam muito amadas. E que o Espírito Santo fale ao coração de vocês. E fiquem à vontade para voltar sempre. Amém? Vamos lá. Alguns avisos. Então, vou dar alguns avisos aqui. O primeiro aviso é que dia 31/8 tem a reunião do Projeto Tamar às 15 horas aqui na igreja. 31/8 essa semana? Quarta-feira. Essa semana, essa quarta, dia 30, nossa, tá acabando mesmo. Dia 31/8 tem a reunião do Projeto Tamar, que é um grupo que a pastora Jo lidera para cuidar e que trata a questão de cura emocional de mulheres que sofrem, abuso emocional, abuso sexual, algum tipo de sofrimento. Mas também, eu acho que a pastora Sabrina falou isso na semana passada, se você, mulher, estiver em casa, você não está nesse contexto, mas se você tiver a oportunidade de vir, pode, né, pastor Júnior? Que a pastora Sabrina falou na semana passada. Deve vir, o pastor Júnior falando que deve. Então venha servir essas mulheres, venha ter um tempo com elas, venha também receber o amor de Deus, mas também dar o amor de Deus nesse momento. Amém? Dia 3/9, que é a semana que vem já, né, Bispo? Bispo Levi. Sábado que vem, nós vamos ter o Conectim. Nossa, doido. Conectim amarelo, às 16 horas aqui na igreja. Esse Conectim vai estar especificamente tratando sobre as emoções, porque a gente está entrando no mês de setembro, né? E o mês de setembro tem esse tema, no geral, aí, Setembro Amarelo, que trata de emoções, trata de suicídio.
Então, o Connect vai estar especial nesse sábado, tratando especificamente desse tema com uma convidada especial, né, Pastor Levi? Isso aí? Beleza. E no dia 7/9, feriado, 7/9, 7 de setembro, nós vamos ter Peraí, deixa eu ler aqui. On the Road Fusion. Uhul! Ó, os jovens entenderam. Agora eu não sou jovem mais, não entendi. Mas, os adolescentes e os jovens vão subir o Morro do Cal, junto. Então, por isso que é Fusion, né? Porque é junto, e On the Road, porque é no Morro do Cal. Para fugir, isso. É Fusion de fugir, o pastor Júnior falou. Fugiu. Amém? Então se programe aí, galera, dos jovens, dia 7, feriado, não viajem. Pelo menos dá para viajar depois do dia 8, né? Mas dia 7, vamos lá. Vão lá. Vocês. Eu posso ir? Então tá bom. Ai. Que vai ser bênção. Amém? Dia 10/9, reunião do louvor às 10 horas aqui na igreja, para todo o ministério de louvor. E também, isso no dia 10 é num sábado, né? E também no dia 10/9 teremos culto de casais, às 19 horas aqui na igreja. Amém? Aos casais. E, não menos importante, nesse mês que vem, que vai começar essa semana, nós teremos os nossos encontros com Deus. Que alegria, né, gente? O último encontro que a gente teve foi absurdo o que Deus fez. E foi muito doido, porque a gente estava 2 anos mais ou menos sem encontro, né, pastor Valdir? E Deus fez grandes coisas e Ele tem feito. E nós queremos que é um tempo profético para esses encontros também. Então, dia 16 e 18 de setembro vai ser o encontro das mulheres, amém? E no dia 23 a 25 de setembro dos homens, uma semana depois do das mulheres. As inscrições já estão liberadas para as pessoas da igreja ou pessoas sem igreja, tá bom? Aí pessoas de outras igrejas, a princípio, pode vir conversar com os pastores, fale com o pastor Júnior, com o pastor Valdeir, ou com o pastor Sérgio, ou com o pastor Levi, e para fazer inscrição. Então, a princípio, são pessoas da nossa igreja ou pessoas que não estão em igrejas. E daí pessoas de outras igrejas venham falar com os pastores antes, beleza? As inscrições são pelo aplicativo, no site, ou pelo cartão, ali atrás, que tem que pegar o comprovante na maquininha, né? Falei certo tudo, Bispo Júnior? Tá bom. E é isso aí, gente. São esses os avisos. Então, também lembrando, todos os dias o modo Abacuque, e também lembrem de atualizar a foto e as coisas do aplicativo lá da igreja, tá? Para os líderes de célula achar. Esses dias eu estava procurando um membro da minha célula lá e era um nome meio comum e tinha vários. Aí eu coloquei alguém lá. Se você apareceu e você tem esse nome na minha célula, é porque não colocou o sobrenome. Tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos ofertar? Amém. Glória a Deus. Não sei se vocês estão com a impressão... Toca uma musiquinha, Rafa, pra mim. Põe um fundo. Não sei se vocês estão com essa sensação de celebração. Nós estamos passando por vários momentos, né, que os nossos pastores, os pastores Marcelo e Ana falaram, os nossos pastores têm dito também isso, que é um tempo de alinhamento, amém? Um tempo de mudança, um tempo de transição, um tempo de muitas mudanças, né? Mas eu estou com a sensação essa semana que nós estamos vivendo um tempo de celebração, um tempo de alegria. E não é à toa as coisas que aconteceram, né? A gente vai sentir saudade dos nossos pastores, mas a ida deles marca um tempo para a nossa igreja. Assim como a ordenação do Levi e da Fer também marca um tempo para nós, para toda a nossa comunidade, né? E então eu estou com essa ideia na mente, um tempo de celebração, um novo tempo em que a gente precisa estar atento, mas também estar alegres, um tempo de festa, um tempo de alegria, né? E nós vamos ler um salmo inteiro agora, Salmo 119, podem abrir. Quem sabe que o Salmo 19 é grande, deu risada. Quem não sabe, não riu. Ou ficou meio chateado, né? Alguns falaram, não acredito. Não, brincadeira, é o Salmo 126. Nós vamos ler. Ufa. Então eu vou ler. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Eu tenho essa impressão. Olha lá. Jeová, da glória. Eu tenho essa sensação que por muito tempo a nossa igreja, os nossos pastores,
nós, né, os líderes, toda a liderança, cada um da igreja tem semeado com choro, né? A gente tem vivido momentos de abrir mão, momentos de sacrifício. O fato de termos 2 casais de pastores longe da gente hoje é um sacrifício para nós, é um sacrifício para eles, mas do mesmo modo que nós temos semeado a vida deles, nós temos semeado na vida de pessoas, muitas vezes chorando, muitas vezes passando por processo. Esse é um tempo também de celebração, é um tempo de colher, é um tempo de alegria. Amém? Vocês acreditam nisso também? Então me ajudem aí, gente. Estou tentando, né? Sou novo nisso aqui ainda, mas é um tempo de transição, mas é um tempo de alegria. Eu queria dar um testemunho próprio, meu, não só meu, mas da minha célula também. Foi muito engraçado, porque até o final do ano passado, nós éramos uma célula de jovens e nós tínhamos 3 crianças na célula, até então, né? Daí acho que era isso, né? 3 crianças. E então a nossa célula está num ano de transição, porque a gente está passando por uma multiplicação. Eu nunca imaginei ver uma multiplicação dessa na minha célula, mas é uma multiplicação em nível natural mesmo. Entre grávidas, lactantes, entre crianças que estão vindo. O ano que vem, quando voltar das férias, né, quando voltar do recesso, a gente vai ter 12 a 14 crianças com a margem de erro que a gente está contando aí. Porque tem gente que engravida de gêmeos, é uma loucura, a gente está muito doido, está muito legal. E a gente conversou, né, então os pastores, né, a gente conversou muito com o pastor Júnior e com a pastora Sá sobre isso. E a nossa célula está passando por uma transição. Estamos saindo dos jovens e entrando na rede de famílias do pastor Sérgio Dalu. E é muito doido, porque parece, nossa, mas eu estou perdendo os jovens e o que está acontecendo? Mas não, é um momento de transição. Nós não estamos perdendo, né? Os jovens ganham, porque ganham pessoas abençoadas para ajudar na liderança. As famílias ganham porque nós estamos lá, não por nós, mas é porque Deus quer que a nossa célula, a rede seja abençoada. Então o reino cresce com todas essas transições. Então é uma transição muito legal que a gente está vivendo, porque é uma multiplicação no nível natural. E a Dai até brincou, acho que a Dai falou para a Marcela esses tempos atrás, que quem vai na nossa célula, a mulher já sai, a lembrancinha da nossa célula é um teste de farmácia, sabe? Positivo. Então né? Já com os 2 risquinhos assim, já saiu o teste de farmácia positivo. Não, brincadeira, eu até sonhei que a Dai estava grávida de novo, meu Deus, Jeová da glória. E eu lembro que no sonho eu pensava assim, meu Deus, a hora que o Otto estiver andando, a gente vai estar parindo outra criança. Meu Deus do céu. Eu fico pensando no Thiago e a Cássia, né, que tem gêmeas. Mas amém, o que tudo isso tem a ver com oferta, né? O pastor falou, meu Deus do céu, quem deixou ele falar tudo isso? Vocês que deixaram. Mas, por que tem a ver com tudo isso? O povo de Deus, em momentos de festa, eles traziam ofertas também, né? Então a gente aprendeu muito, a gente tem aprendido na nossa igreja, que em momentos de sacrifício a gente precisa ofertar, em momentos de dificuldade a gente precisa ofertar pedindo coisas para Deus, a gente precisa ofertar agradecendo a Deus. Em momentos de festa também é um tempo de ofertar. E para mim, eu estava muito com essa palavra sobre Deus. Eu sinto essa palavra de celebração. Desde semana passada eu estava pensando nisso. E daí quando a gente soube da ordenação do Levi da Fer, cara, foi uma festa assim absurda aqui na igreja. O envio dos nossos pastores, assim, algo sobrenatural. E daí o louvor de hoje, cara, eu falei, não, ele fez sentido agora. Um louvor em que a gente pôde celebrar a Deus, se alegrar. Então este também é um tempo de se alegrar e de ofertar a Deus, de nós trazermos as nossas ofertas como gratidão, como adoração a Ele, por alegria, pelo que Ele tem feito por nós, por toda a transição, por todas as mudanças que está nos levando para um nível maior de maturidade, amém? Então nós estamos felizes, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossa comunidade, em nossas vidas, em nossas células, amém? Então você pode, né? Oi? Pode falar, bispo. Vai chorar? Pode ser. Eu senti de fazer isso aqui agora, nesse momento. Ontem nós tivemos um culto de jovens muito especial. Foi uma passagem de bastão aí do pastor Jeff, da pastora Isa para nós, eu e Sabrina, para assumir os jovens, um grupo que a gente é apaixonado. Falamos isso muito ontem, não vou me estender muito nisso. Eu sou muito grato a Deus, porque Deus, por muitas vezes no nosso ministério, desde que a gente começou a assumir célula aqui na igreja, nós fomos sempre muito estimulados a semear vidas em outras células, em outros ministérios. Eu e a Sá, a gente, graças a Deus, foi muito aproveitado nesse sentido. E eu vou dizer para você, no começo não é fácil, porque a gente, né, tá ligado com as pessoas, e de repente você abrir mão ali,
gente, tem tudo a ver com esse momento de dízimos e ofertas, porque é literalmente um coração desapegado a tudo e a todos pelo reino. É para isso que a gente vive e é por isso que a gente precisa viver. Eu sou muito grato a Deus por ter recebido a semente dentro do Ministério de Jovens, que é o Vitor e a Kelly, que hoje estão com a gente a partir de agora. Mas eu quero honrar a vida de vocês, Dai e Walter. Que bonitinho. A gente está com eles desde o início do Ministério de Jovens, né? Com vocês. Com o Jeff e com a Isa. A gente deu uma saidinha, depois voltamos. E, cara, se a gente está pegando um ministério estourado de bom, é por causa de vocês. E para nós é doído, mas é uma alegria a gente poder semear vocês hoje para um ministério tão importante de famílias, porque hoje a gente passa um tempo, falamos isso ontem nos jovens, a gente passa um tempo em que as pessoas não querem mais nem casar, gente, nem ter filhos. E deixa eu falar, a família é projeto de Deus, então a gente precisa estar com o coração aberto para literalmente ter muito filho mesmo. Não se preocupa não que Deus traz o potinho de ouro junto, a gente sempre brinca falando disso. E para nós é uma honra e uma alegria poder ter vocês como amigos, como parceiros, como irmãos, e agora poder ter vocês junto com o Sérgio, com o aluno do Ministério de Famílias. Então eu quero honrar a vida de vocês dois, a gente ainda não tinha feito isso, e eu quero honrar na frente da igreja mesmo. Muito, muito obrigado por caminhar com a gente até aqui, e a gente promete que a gente vai manter o fluxo rodando e ser melhor ainda do que a gente já foi, em nome de Jesus. Amém? É isso. Glória a Deus. Obrigado, Bispo Júnior. O Bispo Júnior é muito fofinho, né? E o Vitor e a Kelly estão aí no ministério também, né? Não para nos substituir, mas para construir algo novo, né? Mas deixa eu só contar uma coisinha. Na verdade, a culpa da nossa célula ter saído foi por causa da festa junina. Porque o que aconteceu? Teve uma festa junina dos jovens e a nossa célula veio, tava todos os jovens, tava bombando. Aí, na hora que tava tendo as brincadeiras, a galera dançando e tal, disse que a nossa célula tava sentada. Aí a hora que o pastor Júnior falou, perto do fim, a hora do bingo da nossa célula, foi lá bem faceiro. Você entendeu? Você entendeu, Levi, do bingo? É porque bingo, né? O pessoal gosta de bingo. Mas não, brincadeira, foi uma transição muito abençoada, né? Porque nós não perdemos, ninguém perdeu, o reino ganha, né? E agora o pastor Sérgio vai ter que me engolir. Brincadeira. Então, gente, já falamos tudo, né? Sobre as ofertas. Então, se você quiser fazer as suas ofertas, tem o Pix da igreja, o pessoal vai pôr aqui o Pix no telão. Você pode também fazer nos gasofilaços lá atrás, em dinheiro. Amém? Então, enquanto o ministério vai cantar uma canção, você pode se levantar ou pegar o seu aplicativo e fazer a sua oferta, beleza? Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Queria chamar o nosso grande pastor Valdeir. Receba ele com palmas, muitas palmas. Aqui embaixo. Posso orar com você, pastor? Senhor Deus, obrigado por mais um culto. Deus, obrigado por esse tempo que estamos vivendo, Deus.
porque é o tempo do Senhor, Deus, é um tempo de alegria, um tempo de avivamento, um tempo de transição, Deus. E nós cremos, Deus, que o Senhor trouxe através da vida do nosso pastor Valdeir, Deus, uma palavra que vai tocar os nossos corações, que vai falar com a gente de forma profunda, Deus. Então usa a vida dele, Deus, usa as palavras dele, Deus, usa todo o conhecimento da palavra e do Senhor que ele tem tido, Deus, e toda a unção e todo o mover do Espírito Santo que já tem derramado sobre ele para tocar as nossas vidas nesse domingo, em nome de Jesus, amém. Aleluia, bom dia. Está feliz? Dá um glória a Deus aí bem alto. Amém. Gente, que maravilha estar aqui. Maravilha, uma responsabilidade também, um senso de responsabilidade muito grande. Está feliz? Mas está feliz, Vitão? Amém. Sentir firmeza. Isso aí. Queridos, eu quero compartilhar com você isso que o Walter falou. Não é apenas esse bom humor maravilhoso do Walter, mas eu testifico que é uma impressão do Espírito mesmo. Esse ambiente de celebração que nós estamos vivendo hoje aqui é algo que Deus preparou para nós. Eu tenho convicção disso. Você está sentindo isso também? Se você não estiver sentindo, não tem problema, você vai sentir em nome de Jesus. Você vai sentir porque o Espírito Santo está gerando isso. E essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje, eu estava pensando uma maneira de expressar isso. Eu senti a necessidade de expressar para você da onde que isso veio. E a sensação que eu tenho é que o Senhor foi fazendo convergir as nossas vozes aqui, né, do presbitério, dos pastores, para que hoje essa voz, sabe, Levi, uma voz, não a minha voz, a voz do Senhor falasse conosco nessa manhã, nesse dia. Você está aqui? A voz do Senhor, o Senhor está fazendo convergir, essa palavra, ela está nascendo, foi se desenvolvendo no decorrer desses últimos meses, e coube a mim essa honra, o privilégio de poder compartilhá-la. Mas é uma voz de Deus, é algo de Deus para nós. Então eu quero que você abra o seu coração, feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos, Senhor, abrir o coração. Eu quero abrir o meu coração para essa palavra, Senhor, que não é minha, e glória ao Senhor por isso. Essa palavra que é tua e que foi liberada dos céus, Pai, foi liberada, Senhor, com fogo para tocar as nossas vidas, Senhor, para nos avivar, Senhor, para nos equipar, para nos direcionar nesse ano de avivamento, nesse chamado de avivamento que o Senhor tem nos dado. Pai, obrigado, Senhor, obrigado. Nós te louvamos, nós te dizemos, Senhor, flua neste lugar, flua em nós, flua através de nós, com a sua presença, com o seu fogo, em nome de Jesus nós oramos. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Agora há pouco aqui, o irmão querido ali, né, o Johnny, veio compartilhar comigo uma visão que ele teve agora, que o Senhor incomodou para que compartilhasse comigo. Ele via uma estrada ligando céu e terra, só que era uma estrada de fogo. Não, você não está aqui, você não entendeu, gente. Era uma estrada de fogo, gente, ligando os céus e a terra. Isso veio testificar aquilo que Deus está falando conosco. Quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 13. Aleluia. Capítulo 13, a partir do verso 12. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 13, verso 12. Do 12 ao 17 nós vamos ver. Depois de ter lhes lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês,
também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém? Queridos, esse texto está falando de um momento muito conhecido, talvez você já ouviu muitas mensagens a respeito disso, do momento em que Jesus, ao reunir os seus discípulos, ele surpreende os discípulos, né? Talvez você já saiba por que isso foi tão surpreendente, porque essa tarefa de lavar os pés era a tarefa dada aos escravos e aos menores, aos menos importantes. Pensa, dentro dos escravos, aquele que era menos importante, aquele que fazia os serviços ou as tarefas mais difíceis ou menos honrosas, era a tarefa do escravo que lavava os pés. E esse era um costume da época. Você sabe, eles viviam num ambiente onde não tinham estradas pavimentadas, não tinham carpês, e eles andavam a pé. Então, quando se reuniam, as mesas eram baixas, né? Eles praticamente se sentavam no chão, a mesa era muito baixa, a tradição oriental é assim. Então era muito necessário essa tarefa de lavar os pés ficavam muito próximos da mesa. Então alguém era designado essa tarefa. Jesus surpreendeu os discípulos quando, ao se reunir, Jesus tira a parte de cima da sua vestimenta. Ele literalmente estava ali sem camisa, toma uma toalha, uma bacia com água e passa a lavar os pés dos discípulos. Eu não quero me ater muito agora nesse momento, em tudo aquilo que aconteceu, eles ficaram chocados. Pedro ficou, de certa forma, ofendido. Ele disse: de maneira alguma. Jesus o convenceu. Mas feito tudo isso, nós chegamos no texto que eu li hoje, que eu li agora. Jesus, depois de ter feito isso, ele faz essa pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? E eu tenho a convicção de que Deus está fazendo essa pergunta para nós hoje aqui. Deus está falando conosco hoje. Vocês compreendem isso? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês compreendem isso? E eu fiquei orando a respeito disso e pensando: Senhor, será que eu compreendo isso? Será que essa pergunta de Jesus para os discípulos, ela não é uma pergunta endereçada a mim também? Endereçada a nós? Será que nós compreendemos de fato o que Jesus fez? E das marcas do chamado de Jesus, do Evangelho, são declarações impactantes como essa. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, ali no versículo 23, ele diz assim: aquele que quer vir após mim, cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e cada dia tome a sua cruz e siga-me. Então declarações como essa, negação de si mesmo, negar-se a si mesmo, servir, fazem ecoar essa pergunta. Fazem ecoar essa pergunta para os nossos ouvidos hoje, aqui no século 21, nessa igreja chamada AME. Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês compreendem, entenderam isso? Não, eu já conheço esse texto, pastor, já ouvi várias mensagens, já li no meu plano bíblico várias vezes essa passagem, mas a questão não é essa. A questão é: você compreende o que Jesus fez? E quando a gente fala sobre essa questão de negar-se a si mesmo, a gente tem que também fazer uma pergunta para nós: será que nós entendemos o que é negar-se a si mesmo? Será que a gente de fato entendeu? Porque tem algumas coisas, eu tenho percebido, na minha própria história, que elas são difíceis, ou aparentemente difíceis de entender na Bíblia. Então a gente fala assim: é meio difícil de entender, e a gente não se esforça muito para compreender, e a gente passa batido, porque a sensação de que a nossa ignorância irá nos proteger. Eu não entendo muito bem isso. Mas pensa aqui comigo. Quando você ouve essa frase, negar-se a si mesmo, o que vem ao seu coração? O que isso comunica com você?
O que isso comunica a você? Negar-se a si mesmo. É algo natural para você pensar assim? Não, é natural. Todo dia eu acordo de manhã pensando assim: uau, que sol maravilhoso, que dia ótimo para negar-se a si mesmo. Só que não, né, Paulo? Mas talvez, e eu sei que não é algo natural, é algo realmente que só se vive, como nós temos aprendido aqui, não é difícil, é impossível, só se vive pelo poder do Espírito. Mas será que a gente compreende também o que é esse negar-se a si mesmo? Porque talvez na nossa cabeça tenha a seguinte concepção: negar-se a si mesmo é uma auto-rejeição. É como se nós tivéssemos que rejeitar a nós mesmos. Talvez o impacto que vem, a conotação que chega ao teu coração quando você ouve essa frase é: eu preciso me auto-rejeitar. Eu não posso me valorizar muito, eu não posso me amar muito, porque Jesus disse para negar-me a mim mesmo. Mas isso não seria contraditório? Porque os 2 maiores mandamentos da palavra de Deus foram resumidos. O maior mandamento foi resumido em 2 etapas: amar o nosso Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, o principal mandamento de Deus para nós parte do princípio que nós nos amamos, que nós amamos a nós mesmos. E esse amor por nós se torna uma referência para o nosso amor pelo nosso próximo. Então, como que encaixa isso com o negar-se a si mesmo? Como que a gente pode encaixar essas 2 coisas? Será que a Bíblia está se contradizendo? Será que a palavra de Deus está entrando em contradição aqui? Afinal de contas, eu devo amar a mim mesmo para eu poder amar o meu próximo, ou negar a mim mesmo? E agora? Então você fica com essa questão, a gente vai orar agora. No domingo que vem você volta com a resposta. Amém? Queridos, essas 2 verdades, elas são perfeitamente compatíveis. Porque o negar-se a si mesmo, eu estava orando sobre isso, lendo o texto, estudando isso também. E a própria frase ali, que é tão conhecida, né, por ser tão conhecida, às vezes a gente passa batido, a gente passa já pensando que a gente já sabe o que significa. Mas o negar-se a si mesmo é negar você para você mesmo. Agora, esse momento que você falaria assim: uau! Negar-se a si mesmo é negar você mesmo para você. Quando você tiver uma demanda, quando você tiver uma necessidade, você não tem direito de suprir você com você mesmo. Porque você tem um dono, porque você tem um propósito. Você não pode suprir a si mesmo com você. Negue dar você para você mesmo. É isso que significa. E esse era o desafio, gente, é o desafio dos primeiros discípulos. Eu falei aqui que os discípulos, sendo homens, sendo pessoas comuns como eu e você, e a Bíblia é extraordinária ao mostrar essa realidade. Ela não nega os erros, as limitações daqueles que caminharam perto de Jesus, para que a gente pudesse encorajar a caminhar também. E de tantos pecados que os discípulos precisavam ser corrigidos, o que mais aparece na Bíblia é a dificuldade deles de negar-se a si mesmo. As disputas de poder, as disputas de importância dentro do grupo dos discípulos. A Bíblia diz que surgiu entre eles uma grande discussão sobre quem era o maior. E sabe quem escreveu isso? Eles mesmos. Eles mesmos, num ato de vulnerabilidade e confissão, dizendo assim: olha, nós estávamos lá e surgiu uma discussão entre nós de quem era o maior. Ou seja, negar-se a si mesmo é um desafio, era o desafio dos discípulos. Servir, quando Jesus deu esse exemplo, era o desafio deles. E a pergunta ainda está ecoando: será que nós entendemos o que Jesus fez? O que isso tem a ver conosco? O que Jesus estava ensinando? Ele estava ensinando uma forma de ser aceito por Deus. Olha, se vocês fizerem dessa forma, se vocês agirem dessa forma, aí então vocês vão ser aceitos por Deus, vocês vão ser aprovados por Deus.
Será que Jesus estava ensinando uma estratégia de ministério? Uma estratégia de marketing de ministério. Olha, se vocês fizerem assim, as pessoas vão ver que vocês são humildes, são servidores. Você percebeu algo aqui hoje? Nós não tem pastores aqui na frente agora, só o Júnior aqui, o Levi ali. Você percebeu quem estava na recepção da nossa igreja hoje? Estava bonito? Precisava de um amém mais forte. Fortaleceu. Estava bonito essa recepção, gente? Será que era isso que Jesus estava ensinando? Uma estratégia de ministério, uma estratégia de marketing? O que Jesus estava ensinando? Por que Jesus pergunta? E Jesus não fazia pergunta à toa, gente. O que é maravilhoso na vida de Jesus é que toda pergunta de Jesus não é porque ele precisava de uma resposta. Não era ele quem precisava saber. Toda pergunta de Jesus é porque ele queria despertar naquele a quem ele fez a pergunta um conhecimento que essa pessoa não tinha sobre si mesmo. Jesus pergunta para um homem cego: o que você quer que eu te faça? As perguntas de Jesus, elas são sempre para nos despertar para algo. E a pergunta de Jesus ainda é: você entende o que eu fiz? Pare e pense aí, você entende? O que Jesus estava mostrando? O que Jesus queria comunicar para os seus discípulos não era uma estratégia de ministério, não era uma forma de ganhar o favor de Deus, de comprar o favor de Deus através de um certo comportamento correto ou moralmente aceito. Jesus estava querendo mostrar para eles que servir é fruto de quem carrega a natureza de Jesus. Diga assim: servir é fruto de quem carrega a natureza de Jesus. Você quer ter a natureza de Jesus? Queridos, Jesus servia de forma natural. Para Jesus servir era natural. Jesus não ficava pensando ou programando as melhores oportunidades ou o momento mais adequado. Servir para Jesus era natural. Assim como respirar era natural, para Jesus servir era natural. Não era sobre um comportamento de Jesus, era sobre a natureza de Jesus. E Deus está nos chamando hoje para entender isso, porque Ele nos chamou para servir. Amém? Você entende que Ele chamou você para servir? E para servir é necessário negar-se a si mesmo. Mas esse negar-se a si mesmo não pode acontecer se a sua e a minha natureza não for transformada. Porque Jesus não servia por causa de um código moral, um código de lei. Jesus servia porque essa era a sua natureza. A Bíblia diz que Ele, ainda que sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se, tomando a forma de servo. A natureza de Jesus é servir. Servir só é possível, querido, para quem carrega a natureza dele. Você está aqui? O que acontece quando você é pego de surpresa? Sabe como quando nós revelamos o nosso coração? Quando a gente não tem a oportunidade de se preparar. Por isso é tão difícil para a gente revelar o coração aqui nesse ambiente. Esse ambiente, por isso quando alguém toma uma decisão, quando alguém faz um apelo aqui, fazer um parênteses aqui, quando alguém faz um apelo, de responder a ele, é um tanto constrangedor, e você sai do seu lugar e vem, um milagre mais profundo que um paralítico andar está acontecendo aqui. Porque o ambiente onde a gente pode se preparar para ele, geralmente mascara o nosso coração. Mas quando a gente é pego de surpresa, a gente revela o nosso coração. O que saía de Jesus quando Jesus era espremido? O que saía de Jesus quando Jesus era confrontado? O que saía de Jesus quando ele era ofendido, em momentos em que ele estava fazendo bem? Por exemplo, é um momento que Jesus entra na sinagoga, cura um homem que tinha uma mão mirrada, paralítica,
E o que se espera de uma situação como essa? Que as pessoas se alegrassem, que as pessoas comemorassem, louvassem a Deus, e o que elas fazem? Elas passam a criticar Jesus. O que saía de Jesus quando ele era surpreendido com ofensas? Agora a pergunta é: o que sai de você quando você é surpreendido? O que sai de você quando você é contrariado? O que sai de você quando demandas chegam a você? Qual é a sua reação natural? Quando você está lá em casa, como um dia eu já contei essa história aqui, estava na minha segunda-feira, a segunda-feira sagrada, né? Você sabe disso, né? Segunda-feira do pastor é a segunda-feira sagrada, o dia de descanso. Estava com a minha família assistindo lá, meus discípulos todos já sabem. Eu digo assim: olha, só me liga na segunda-feira se for caso de morte, né? Todos já sabem, são bem obedientes. Falei, ainda vou avaliar, né, se responde. Aí eu estava lá um dia, ligou um discípulo dizendo: olha, estamos aqui, vim fazer uma visita aqui. Eu falei, glória a Deus, irmão. Podia me contar na terça, mas glória a Deus, você me ligou para contar o testemunho. Estamos aqui e tal, e não sei o quê. Você não podia vir aqui, não, orar com a gente? Eu falei, por quê? Pego de surpresa. Por quê? Qual é? Eu acabei indo naquele dia por uma razão bem específica, com a liberação, né, assinada em 3 vias. Josiane, Felipe e Gustavo tiveram que assinar as liberações e eu fui, acredito. Foi uma benção. Mas o que você faz quando você é pego de surpresa? Quando você tem que expressar a sua natureza. O que saía de Jesus? Quando Jesus era apertado, quando Jesus era confrontado, quando Jesus era ofendido, saía dele amor. Quando Jesus era desprezado, o que saía dele? Perdão. Quando Jesus era criticado, o que saía dele? Perdão. Graça. O que sai de você? Servir, queridos, não é tarefa. Hoje, inclusive, nós estamos, né, comemorando o Dia Mundial, não sei se você sabia, o Dia Mundial do Voluntariado. Quem sabia dessa data? Olha, as pessoas, glória a Deus. Hoje é o Dia Mundial do Voluntariado. E tem gente que pensa que voluntariado, né, essa é uma frase do pastor Costa Neto, lá de Fortaleza. Ele diz, tem gente que pensa que voluntariado é serviço, é mão de obra gratuita. Ele diz, não, voluntariado é uma mão de obra que dinheiro nenhum paga. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Voluntariado não é mão de obra gratuita. Voluntariado é mão de obra que dinheiro nenhum paga. Porque servir é fruto, essa característica de quem carrega a natureza de Jesus. Nós fomos chamados, queridos, não para seguir um código religioso ou moral, mas nós fomos chamados para ser como Ele é. Jesus era assim, servir era como respirar para Ele. Em Lucas 4,18 diz, o Espírito do Senhor, Ele mesmo, lendo o livro de Isaías 61, Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para anunciar libertação aos cativos, tirar das prisões os presos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus vivia assim. Em Atos 10,38 diz, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e Ele andava por toda parte fazendo o bem. Ou seja, Jesus servia como quem respira, porque essa era a sua natureza. Você quer ter a natureza de Jesus? Essa é a característica de quem serve, quem carrega a natureza de Jesus. Agora os discípulos, queridos, tiveram a amarga experiência de constatar que essa não era a natureza deles. Talvez você está pensando assim, uau, mas olha, pastor, sendo sincero, eu estou aprendendo a ser vulnerável aqui nessa igreja, né? Abrir meu coração a ser verdadeiro. Pastor, não é a minha natureza. Desculpa, foi mal, mas não é a minha natureza. Não era a natureza dos discípulos também. Foi por isso que Jesus questionou, vocês entenderam o que eu fiz? Mesmo não sendo
a natureza dos discípulos. Jesus deu o exemplo para eles e falou: vem, segue-me, venham. Por quê? A resposta está no versículo 17, ele diz assim: ora, se vocês sabem essas coisas, e agora você está sabendo, amém? Ele diz: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Ou seja, Jesus está dizendo: se isso está confrontando você, e isso está mostrando que você não tem, ou não tem na medida que você ainda precisa ter, a minha natureza, não se desespere. Ele diz assim: olha, agora que vocês sabem isso, bem-aventurados, abençoados serão, se vocês praticarem. É um chamado. Queridos, no livro A Celebração das Disciplinas, o autor Richard Foster fala que as disciplinas espirituais, da oração, do jejum, do serviço, da comunhão, da adoração, elas não são meios para que a gente conquiste o amor de Deus. Elas são, ele as chama de meios da graça. São ferramentas pelos quais Deus nos transforma. Ele vai nos moldando, e o serviço é uma disciplina espiritual. Diga assim: o serviço é uma disciplina espiritual. A disciplina espiritual, ela não é para que você mereça o amor de Deus, mas é para que você pratique o amor de Deus, para que você reflita o amor de Deus. E o serviço é uma dessas ferramentas. Jesus então está dizendo: olha, se vocês estão descobrindo como de fato não tem, como vocês de fato não têm a minha natureza ainda, bem-aventurados vocês serão, se vocês praticarem isso. É um caminho de prática, de obediência, porque Ele está implementando em nós a sua própria natureza. Quem crê nisso, diga amém. Queridos, o amor expressado através do serviço é um meio da graça para desenvolver essa natureza em nós. Amém? Segundo ponto, querido, e o Senhor inverteu a ordem, o que era terceiro ponto virou segundo agora antes do culto. Deus gosta de bagunçar os nossos planos, né? Segunda coisa, servir só é possível para quem entendeu o Evangelho. Diga assim: servir só é possível para quem entendeu, para quem teve uma revelação do Evangelho. Você entende o Evangelho? A gente usa tanto essa palavra, nós hoje temos falado muito sobre o crescente número dos evangélicos no Brasil. Fala: eu creio no Evangelho, a gente canta sobre o Evangelho, mas eu creio que a gente precisa crescer muito ainda a respeito do entendimento profundo do Evangelho. Você já ouviu isso muitas vezes, mas você sabe que a palavra Evangelho, né, vem do grego lá, euangelos, né, que foi traduzido como, que significa boas novas, boas notícias. Quem já sabia disso? Diga amém. Boas novas, ou novas que trazem alegria, notícias que trazem alegria. Ela é formada por duas palavras, né? Angelos, que é mensageiro, e a palavra eu, que significa jubiloso, alegria, ou seja, um mensageiro de alegria, uma mensagem de alegria, de boas novas. Agora, sabe o que é interessante? Eu achei importante compartilhar isso com você. Essa palavra, ela não é uma palavra exclusivamente religiosa, ela era usada naquele tempo. Era uma palavra comum naquele tempo. Inclusive, ela era usada, tem uma inscrição antiga, né, era um termo bastante usado e significava uma notícia capaz de fazer história, de mudar a vida. Sabe, não é uma notícia boa, simplesmente dizendo: ah, não, o meu time ganhou, ah, aconteceu algo bom, uma notícia, mas era uma notícia boa no nível de mudar as coisas. Sabe, as coisas, elas passam a ser diferentes a partir daquela notícia. Isso era a palavra Evangelho. Era uma notícia que mudava significativamente as coisas, definitivamente as coisas. Não era simplesmente uma boa notícia que hoje a gente se alegra e amanhã esquece. Era uma notícia que mudava como as coisas passariam a ser a partir dali. E ela era usada no cotidiano. Um exemplo, tinha uma inscrição romana na época
em que Marcos escreveu o seu evangelho, que diz o seguinte, era uma inscrição romana, escrita assim: o começo do evangelho de César Augusto. O que era isso? Essa inscrição contava a história desde o nascimento do imperador César Augusto até sua coroação. Então eles chamavam isso de evangelho, porque é uma notícia que mudou como as coisas eram. Ele foi um grande marco no império. O seu reinado, ele foi gerou uma mudança, um fato que mudou as coisas de forma significativa. Você está aqui? Então, quando você fala evangelho, o que vem ao seu coração? Servir é fruto de quem entendeu o evangelho, de quem recebeu uma notícia que mudou definitivamente a sua vida. Não é algo que foi agregado, ainda que seja muito bom. Muitas vezes a gente, sem perceber, a gente vai adotando essa postura. Fala assim: não, agora eu creio em Jesus, eu tinha muitos problemas, eu tinha muitas dificuldades, eu tinha muitas falhas no meu caráter, e agora que Jesus entrou, as coisas melhoraram muito. Evangelho não é isso. Evangelho não é um ingrediente a mais na nossa vida. Evangelho é uma notícia que mudou completa e significativamente o destino das nossas vidas. E essa palavra era usada, ela foi escolhida não por acaso. Quando a Pérsia invadiu a Grécia, eles entraram nas batalhas, tiveram duas grandes batalhas especificamente, uma delas era chamada a Batalha de Maratona, e os gregos venceram essa batalha. Depois que eles venceram essas batalhas, eles mandaram arautos ou evangelistas para as cidades gregas, dizendo assim: nós lutamos por vocês, e nós vencemos, e agora vocês não são escravos mais, vocês são homens livres. Era isso que esses evangelistas chegavam, trazendo a notícia. Não era uma notícia qualquer, você está entendendo? Não era notícia assim: olha, agora as coisas vão melhorar um pouquinho. Ou seja, era uma transição sobre estar subjugado pelo outro império, escravo de outro império, e agora estar completamente livre. Eles diziam: nós lutamos por vocês, nós vencemos, e agora vocês são homens e mulheres livres. Evangelho. Queridos, por que é importante entender isso? Porque nós temos essa capacidade, queridos, de ir minimizando as coisas, de ir se acostumando com as coisas. Por que nós servimos? Porque uma notícia definitiva mudou completamente a história das nossas vidas. A pastora Sabrina falou aqui na semana passada, ou foi numa reunião nossa, não sei mais onde que ela falou, mas ela falou: nós servimos por um impacto eterno. Nós servimos não por um projeto apenas de uma igreja local, não apenas por causa de um projeto social, por causa de uma necessidade imediata. Nós servimos porque nós entendemos o Evangelho de Deus. A notícia que mudou completamente a nossa história, a notícia que mudou completamente a história da humanidade, quer creiam, quer não nisso. Nós servimos porque nós entendemos o Evangelho. Não é sobre uma tarefa que nós fazemos, é sobre uma missão que nós recebemos, é sobre um alvo que nós temos de vida. Quem está entendendo, diga amém. E terceiro ponto, querido, nós servimos, só é possível servir com essa natureza de Jesus se o fundamento for o amor. Diga assim: eu só posso servir com a natureza de Jesus se o fundamento for o amor. É possível servir, queridos, sem amor, mas para servir com a natureza de Jesus só é possível sob o fundamento do amor. Alguém pode estar pensando, dizendo assim: olha, mas é possível a gente servir por motivações erradas. É verdade. É possível servir para se autopromover. É possível servir para se sentir aceito. É possível.
Mas Jesus disse para os discípulos: vocês me chamam de mestre e Senhor. E é surpreendente isso, a ousadia e a segurança de Jesus. Ele diz: vocês me chamam de mestre e Senhor. E hoje, no politicamente correto, talvez a gente diria assim, a gente mudaria esse texto. A gente diria que Jesus falou o seguinte: vocês me chamam de mestre e Senhor, mas eu não sou, eu sou um servo. É isso que o politicamente correto diria hoje. Mas não foi o que Jesus disse. Jesus disse: vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu de fato sou. Por que Jesus fez essa afirmação tão ousada que poderia causar até uma má impressão nos discípulos? Poxa, não parece muito humilde dizer isso, né? Você me chama de mestre e Senhor, e é isso mesmo. Como você se sentiria se chegasse para alguém e fizesse um elogio? Olha, Levi, você é uma pessoa muito inteligente. E o Levi falasse assim: você não tem ideia quanto. Você nem... Mas, querido, eu sou mesmo. De fato sou. A gente ficaria meio escandalizado, né? Foi o que Jesus fez. Ele disse: vocês me chamam de mestre e Senhor. De fato eu sou. Por que Jesus teve a coragem, a ousadia de dizer isso? Para mostrar que o seu serviço não era sob aprovação. Ele fala: eu já sou aprovado. Eu sei quem eu sou. Eu não tenho dúvidas de quem eu sou. A fonte da minha aprovação, a fonte da minha segurança não vem disso, vem de um outro lugar. Ele fala: mas se eu, sendo Senhor e Mestre, fiz dessa forma, vocês devem fazer também. Então não é sobre servir para ser aprovado, servir para ser promovido, servir para ser visto, é servir por amor. Fundamento do amor. Queridos, é aqui que a gente separa a nossa decisão de servir da nossa decisão de ser servo. É uma diferença. É aqui, querido, que os homens são separados dos meninos, as mulheres das meninas, os maduros dos imaturos. Porque enquanto nós servimos, escolhemos servir, a gente ainda está no controle. Você pode começar, você pode parar, você pode dar, você pode tomar. Mas quando você escolhe ser servo, você já não está no controle mais. Alguém pode servir sem amor, mas é muito difícil ser servo e se manter no lugar de servo, se não for sob o fundamento do amor. Porque enquanto você serve, você ainda está no controle, mas quando você é um servo, você já não comanda mais as coisas. Você já não decide mais. Você não está falando sobre algo, não é sobre algo que você faz, mas alguém que você escolheu ser. Amém? Há uma diferença entre servir, escolher ser servo. Só escolhe ser servo quem entendeu o fundamento do amor. Porque não é sobre aprovação. Porque quando nós fazemos ainda, por qualquer motivo que não seja o amor, ainda é sobre nós. Há uma ilustração maravilhosa na Bíblia, porque no Antigo Testamento ainda havia a realidade dos escravos, as pessoas que eram escravos. E na lei de Deus havia todo um processo para que se oportunizasse a libertação de tempos em tempos dessas pessoas que tinham entrado numa condição de escravidão. Tinha o ano do jubileu, tinha todas aquelas questões, as terras eram devolvidas, as pessoas eram libertadas. Mas acontecia o seguinte: tinham pessoas que ficaram tanto tempo com esses seus senhores e foram tão bem tratados que se afeiçoaram a eles, passaram a amar os seus senhores. E quando chegava o momento de serem libertados, eles falavam: não, eu não quero ir embora, eu não quero sair daqui, eu quero ficar com você. Só que como era uma lei estabelecida por Deus de que essas pessoas
precisavam ser libertas, elas precisavam fazer um testemunho público para que todos soubessem que ela decidiu ficar por espontânea vontade. Então elas iam até a porta da cidade, pegavam a orelha dessa pessoa e elas furavam a orelha com uma espécie de cravo, de metal, faziam um furo na orelha para testemunhar que ela queria permanecer com aquele senhor, porque ele o amava. E essas pessoas passaram a ser chamadas de os servos da orelha furada. O servo que serve por amor, já não é mais sobre dívida, já não é mais sobre peso, já não é mais sobre medo, é sobre amor. Eu estou aqui porque eu decidi marcar a minha vida, dizendo, não é mais o que eu faço, é o que eu sou. Eu sou um servo da orelha furada. Amém? Só serve quem entendeu esse fundamento do amor. Só quem entendeu esse fundamento que não é mais sobre mim. O autor Richard Foster, no livro que eu citei, da Celebração das Disciplinas, ele diz assim: nada melhor do que o serviço para disciplinar os desejos desordenados da nossa carne. Ele fala, nada melhor do que o serviço para disciplinar os desejos desordenados da nossa carne. Mas ele continua dizendo assim, mas nada melhor do que o serviço em oculto para transformar os desejos da nossa carne. Queridos, quando nós servimos por amor, não importa quem está vendo, não importa se vamos ser louvados, se vamos ser elogiados, se vamos ser promovidos por isso, nossos desejos passam a ser transformados. Quando nós servimos em oculto, quando nós servimos por amor, Deus está transformando a nossa natureza, nos tornando semelhantes a Jesus. Queridos, um avivamento não se sustenta se nós não tivermos uma revelação do céu, do princípio de servir com a natureza de Jesus, com o entendimento do Evangelho, sobre o fundamento do amor. Deus está nos chamando para viver hoje, para viver isso. Eu glorifico a Deus, a nossa igreja é uma igreja altamente engajada. Às vezes nós conversamos com outros pastores e naturalmente vamos falando as coisas, de repente a gente começa a se sentir constrangido. Pastores, na minha igreja não é assim, eu tenho dificuldade de mobilizar. De todo coração nós agradecemos a Deus, não tem a ver conosco, tem a ver com a graça de Deus, mas tem a ver com uma revelação que precisa ser fundamentada, que precisa ser desenvolvida em nós. Eu creio que Deus tem um nível maior para nós ainda, na revelação do que é servir. Hoje é o dia do voluntariado, hoje é o dia que se comemora isso, e nós temos aqui na igreja muitas atividades de voluntariado, nós temos aqui muitas formas, e a pergunta é, será que nós entendemos? Será que nós entendemos o que Jesus fez? Será que a gente realmente entendeu? Ou a gente ainda é daquele tipo, a gente ainda está naquela condição que a gente fica ali lendo a Bíblia e avaliando a resposta dos discípulos? A gente às vezes começa a ler a Bíblia e a gente fica avaliando os discípulos, a gente fica avaliando o texto, a gente fica avaliando as diferentes abordagens daquela interpretação, e a gente não chega no lugar que precisa chegar, que é deixar o texto falar conosco. Será que eu compreendi? Queridos, muitas vezes eu não compreendi, e eu ainda tenho contra mim, querido, toda uma questão do temperamento. Eu tenho um temperamento altamente introspectivo. Acredite se quiser, eu sou tímido, acredite. Meu temperamento é introspectivo, é reflexivo. Eu gosto de ficar pensando, eu gosto de ficar sozinho. Às vezes eu gosto que todo mundo saia de casa. Ah, a gente vai sair, você quer ir junto? Eu falo, não, vamos. Eu faço esse sacrifício de ficar aqui
só. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar lendo. Ainda pesa contra mim isso, porque quando me chamavam para uma ação, quando me chamavam para me mover para alguma coisa, a primeira reação minha é: não, me deixa aqui no meu canto. Mas o Senhor tem me ensinado, e eu não acredito que eu já alcancei, né, obti a perfeição, como diz Paulo, mas eu estou prosseguindo para o alto, para a alegria, para descobrir a alegria, a liberdade que se encontra nesse lugar de escolher servir. São tantas experiências, desde coisas pequenas, né? Por isso que eu cito muito aqui as tarefas de casa lá. Talvez você fique pensando que eu estou tentando me promover ou parecer um marido maravilhoso aqui. Não, com certeza há muito para crescer, querido. Mas eu de fato descobri uma alegria no servir. Outro dia eu estava trabalhando aqui com um irmão da igreja. Nós estávamos fazendo uma tarefa extremamente braçal mesmo ali, pedreirão mesmo aqui na igreja. Enquanto nós estávamos carregando coisas, né, veio uma revelação profunda. Eu lembrei de uma frase do Morgan Freeman no filme lá, Todo Poderoso. Quem assistiu o filme Todo Poderoso? Nossa, vocês são velhos, gente. Vocês conhecem? Amém. Tem um momento que ele está vendo toda aquela dinâmica. Ele faz ali uma representação de Deus. E ele, quando o Jim Carrey encontra com ele está limpando o chão. Ele fala: você quer me ajudar com isso aqui? Cara, você está de brincadeira comigo, né? Te ajudar, eu preciso chegar não sei onde. Ele fala: não, eu preciso que você me ajude com isso. Ele fala: tá bom, eu ajudo você, uma hora dessa eu ajudo você. Ele fala assim: eu vou lembrar disso. E depois, quando acontece uma situação no filme, eles estão juntos lá limpando, e ele fala assim: as pessoas subestimam o valor de um bom trabalho braçal. Essa geração hoje, digital, cheia de facilidades, de conforto, tem nada contra, gente. Só que a gente está perdendo o valor, está perdendo a alegria de fazer coisas mesmo, de meter a mão nas coisas, de pegar. Homens aí, né? O cara pagando o marido de aluguel para trocar chuveiro em casa. Misericórdia, querido. Sangue de Jesus tem poder. Eu vou criar problemas aqui hoje. Mas eu lembro, há muitos anos atrás, eu comprei a minha primeira parafusadeira e ela mudou minha vida. Foi uma espécie de revelação espiritual aquela parafusadeira. E a partir dali eu comecei a crer numa premissa: que um homem não é um homem completo se ele não tem uma parafusadeira. Ele é um homem pela metade. Olha aqui, mudou a tua vida também. Mudou completamente. Mas o Alder o cara conserta as coisas. Ele é outro nível de glória. Eu vou chegar lá. Vou chegar no teu nível, Alder. Mas ele é um homem completo. Sorriso aqui. Mas, queridos, o que eu estou falando? Estou falando do prazer, da liberdade que essas pequenas ações de serviço, de olhar uma necessidade e de não conseguir passar por ela, de olhar uma necessidade e se responsabilizar por isso. Queridos, maturidade, querido, é resultado de assumir responsabilidade. Nós somos uma geração que precisa resgatar isso. O que era natural para outras gerações, a gente aprendeu muito, a gente cresceu muito, nós temos muita coisa boa. Eu não sou daquele tipo que fica falando mal, porque essa geração não presta, porque não sei o que. Não, nós somos uma bênção, nós fomos chamados por Deus para esse tempo, com a capacidade desse tempo, amém? Mas nós precisamos resgatar algumas coisas. Esse prazer, essa alegria de assumir responsabilidades, de dizer: é meu, de entrar aqui e não se contentar em ser um consumidor de religião. Não, a igreja estava boa, não, a iluminação não estava legal, o louvor não estava bom, como se você
como se fosse para você. Não é sobre você, nem sobre mim. É para Jesus. E qual o nosso papel aqui? Assumir responsabilidade. Se somos uma família, nós precisamos assumir a responsabilidade que Deus nos deu dentro dessa família. Sempre tem, querido. Aí a gente tem que assistir um programa da Super Nani, que já nem existe mais, tem outros vários, para dizer para nós, pais, que as crianças precisam assumir responsabilidade desde a tenra idade. E a gente fica perguntando, mas o que elas podem fazer? Elas podem fazer aquilo que tem capacidade para fazer. Quem está entendendo? A Bíblia nos relaciona o nosso crescimento espiritual com o desenvolvimento natural. Então, mesmo aqueles que acabaram de chegar na igreja, a gente às vezes fica poupando as pessoas. Não, deixa ele amadurecer mais um pouquinho. Com certeza nós vamos pegar alguém que se converteu ontem e vamos botar ele para pregar aqui. Mas o que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Há tantas tarefas, porque não é sobre... A gente fica constrangido porque a mentalidade que nós temos é de que nós estamos usando as pessoas, porque nós não entendemos ainda o que é servir. Nós não entendemos que é sobre a natureza de Jesus. Nós queremos que os novos crentes tenham a natureza de Jesus, mas a gente não dá oportunidade para que a natureza dele seja transformada, porque nós ainda pensamos que é mão de obra gratuita. Estão me usando. Meu Deus do céu, mas é tanta atividade. Eu já tenho que ir para discipulado, eu tenho que ir para a célula, eu tenho que ir para a reunião do não sei o que, tenho que não sei o que lá, tenho que participar de tudo isso, e agora ainda querem que eu... Ou seja, querido, o discipulado é para quem? A célula é para você, querido, é seu, é a sua casa, é a sua família, é um corpo. Você tem uma responsabilidade nisso também. Maturidade é assumir essa responsabilidade. Servir é assumir responsabilidades. Só que quando a gente assume essa responsabilidade, a gente desfruta de coisas que antes a gente nem imaginava que existiam. Quando Pedro resolveu assumir responsabilidade por pessoas e não pensar mais em si mesmo, ele andava e a sombra dele curava pessoas. Já parou para ter experiência, para pensar na experiência de você passar e a tua sombra curar pessoas, de você chegar na porta da igreja e ter um paralítico ali e você falar assim: olha, em nome de Jesus, levanta e anda, porque Pedro assumiu responsabilidades. A Bíblia diz a respeito de Elias que era homem como nós, assim como nós, sujeito às mesmas paixões, orou com instância. E Deus fechou os céus por 3 anos e meio. Depois ele orou de novo e Deus mandou chuva. Qual a diferença entre nós e Elias? Elias assumiu a responsabilidade. Quando Deus disse: Elias, vai, confronta Acabe, ele foi. Servir. Elias serviu liderando a nação. Nós temos falado isso aqui nas nossas reuniões do Homem Lidere. Uma das maneiras mais bonitas, mais sinceras de liderar é servindo, e uma das formas mais singelas de servir é liderando. Liderar também é servir. Tem gente que fica com uma falsa humildade dizendo: não, eu não quero cargos, eu não quero posições. Mas se Deus te preparou para isso, se Deus está mostrando uma necessidade, se Ele te encaminhou para esse lugar para liderar outras pessoas, sirva liderando, assuma a responsabilidade. Quem está me entendendo, diga amém. Deus está nos chamando para viver essa alegria, essa graça, esse prazer de assumir a responsabilidade, de servir com a natureza de Jesus, de servir entendendo, compreendendo a revelação do Evangelho, de servir sobre o fundamento do amor. Quem está aqui, diga amém. Amém. E Ele está nos chamando para olhar para dentro de nós mesmos e se perguntar: aonde eu estou, Senhor? O que o Senhor está fazendo em mim que está mudando o meu centro de prioridade? Desde que você chegou nessa casa, quais são as suas prioridades? Elas são ainda as mesmas de quando você chegou? Se são, alguma coisa está errada. Precisa mudar. Quando você vai se aproximando de Jesus,
automaticamente, quando você vai se aproximando da natureza de Jesus, automaticamente as suas prioridades vão mudando. Aquilo que era importante, talvez algumas coisas que eram importantes não são mais tão importantes. Outras que eram pouco importantes ou até você tinha uma aversão àquilo, passam a ser valorizadas. O centro de prioridade da nossa vida começa a mudar quando a gente vai se aproximando da natureza de Jesus, quando a gente vai compreendendo o chamado do Evangelho, quando a gente vai compreendendo esse fundamento de amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui hoje com a camiseta da nossa liderança do Célula. Nós tivemos uma conferência, uma mini conferência no início do ano, com esse tema: apaixone-se por amar. Apaixone-se por amar. Nós honramos essas pessoas que entenderam essa responsabilidade e têm se aberto. Quer dizer então que são todos perfeitos? Não somos, mas seremos. Amém? Não somos perfeitos, mas seremos aperfeiçoados à medida que nós caminharmos com Ele. E eu quero fazer um desafio a você neste dia. Se coloque de pé. O Ministério de Louvor pode vir. O avivamento está chegando, o avivamento já está mostrando os seus sinais. Nós já temos experimentado aqui sinais do avivamento, amém? Nós já temos experimentado isso. Você estar aqui já é um sinal do avivamento. Mas Deus está nos convidando a subir para mais alto, a chegar mais perto dEle. E hoje o Senhor está nos falando a respeito de ter a nossa natureza transformada, de ter uma revelação do Evangelho ampliada, de se fundamentar no amor que nós recebemos dEle, de sermos parte integrante daquilo que o Senhor já está fazendo e irá fazer ainda mais na nossa cidade, na nossa nação. Queridos, eu não quero que essa palavra entre no seu coração, e eu creio que Deus também não, como um peso, como uma cobrança, uma acusação por aquilo que você não fez, por aquilo que você não é. Pelo contrário, você está aqui, você foi atraído para Ele, assim como os discípulos, que ao se aproximar de Jesus, começaram a perceber que a sua natureza não era como a natureza de Jesus. É por isso que Pedro, naquele momento da pesca maravilhosa, ele se prostra e diz: se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Talvez esse é o sentimento que você está tendo. Mas assim como Ele não desistiu de Pedro, Ele não desiste de nós. Assim como Ele conta com Pedro, e na restauração de Pedro lá de volta, na beira daquela praia, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Então pastoreia os meus cordeirinhos, sirva-os. Pedro, eu sei que o seu amor não é tudo aquilo que você pensava ser. Isso frustrou você, mas eu estou dizendo: eu não desisto de você. Eu quero o que você tem. Eu quero o que você tem, ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno, ainda que seja frágil. Dá-me o seu amor, dá este amor para mim. Ele vai crescer. Ele vai crescer à medida que você servir os seus irmãos. Deus está nos chamando a participar, a valorizar essa missão, não apenas obedecê-la porque nós temos medo das consequências ou porque nós sentimos que temos essa dívida apenas. Ele está nos chamando a participar de algo maravilhoso. Nenhum daqueles homens
em cultos que Jesus chamou. Outros eram estudados, mas eram totalmente desprezados pela sociedade, eram impedidos de chegar sequer no pátio do templo. Todos tinham uma história de limitação, mas nenhum deles podia imaginar o que eles viveriam quando dissessem sim para o chamado de Jesus. O avivamento está às portas. O avivamento está às portas. E Ele está nos chamando a participar disso. A participar disso. A Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente, prioritariamente aos domésticos da fé. Há tantas oportunidades, há tantos lugares, há tantas necessidades aqui. Mas não é apenas sobre suprir essas necessidades, é sobre entender que é um chamado de transformação, que é um lugar de treinamento, é um lugar de treinamento. É um chamado para todos nós, para encontrar a alegria que eu tenho descoberto, querido. Eu tenho descoberto um lugar de alegria em servir em oculto. E a maior parte do nosso ministério, querido, como pastores dessa igreja, não acontece aqui nesse púlpito. Mais de 90, 95% daquilo que nós fazemos acontece em oculto, acontece em ambientes, em salas, em conversas. Há uma alegria que o Senhor quer compartilhar conosco. Há uma liberdade, há uma segurança, há um nível de realização que talvez você tenha buscado na sua profissão, você tem projetado no seu casamento, você tem projetado em pessoas, e é uma frustração atrás de outra. Você tem tentado ganhar a sua vida e você sente que ela está escorrendo entre os seus dedos, mas Jesus está perguntando: hoje você compreendeu o que eu fiz? Filho, hoje você compreendeu o que eu fiz? Se o Espírito de Deus te conduziu a um nível de compreensão do que Jesus fez, saia do seu lugar, venha para cá, vamos orar juntos. Venha receber um novo ânimo, uma revelação mais profunda de que a natureza dele está acessível a você, de que o Evangelho é muito mais do que você consegue hoje imaginar. Que o fundamento do amor, ele jamais falha, ele jamais acaba, ele não perde nada. Deixa o Espírito encher a sua vida com a nova paixão que você vive. Não é sobre o seu temperamento, não é sobre o seu dom. É um chamado para todos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão.
haveria um sinal que tocaria o mundo, que atrairia o mundo para Ele mesmo, que Ele daria por meio da igreja, por meio dos seus discípulos. Ele disse: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. A casa do Pai, a igreja, o corpo de Cristo, é o lugar onde nós somos treinados, queridos, onde o Senhor nos molda, onde o Senhor está limpando, está arrancando de nós essa mentalidade egoísta, toda mentalidade que pensa apenas em si, que quer apenas para si. É neste lugar. Há muito a fazer, há muito a tocar para as pessoas que estão em necessidades aí fora. Mas, queridos, se nós não conseguirmos viver isso, se nós não praticarmos isso aqui nesse ambiente de segurança, onde nós temos liberdades para confrontar em amor, para exortar em amor uns aos outros, muito dificilmente nós faremos lá fora. Ou se fizermos, ainda será muito contaminado com a nossa necessidade de aprovação, com a nossa necessidade de reconhecimento. Mas neste lugar aqui, esse é um chamado para todos nós, é um chamado para toda a igreja. Toda a igreja deveria estar aqui, querido. Deveria estar aqui à frente, porque não é um ministério, uma parte, não é um dom apenas para alguns, é um chamado para todos nós. Eu quero chamar os irmãos que estão aqui mais à frente, se aproximem, vamos dar mais espaço. O Senhor está nos chamando ao lugar. Isso é prático, querido. Eu tenho certeza que já há muitas necessidades, especialmente dentro já dos círculos de relacionamento que você já tem. Foi o que Jesus disse para aquele doutor da lei, que queria saber quem era o seu próximo. O próximo é quem assume responsabilidade, é quem assume responsabilidade para quem está próximo, para quem está do lado. Muitos passaram por aquele homem caído e não assumiram, eles tiveram a mesma oportunidade. Receba agora do Espírito a alegria de saber que Ele conta com você. Ele conta com você. Ele está mostrando a você coisas que ninguém mais vê, ou que Ele quer revelar por meio dos seus olhos, necessidades que Ele quer suprir por meio dos seus olhos. Servir também é confrontar, servir também falar a verdade em amor. Não negue. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. Mas quando fala a respeito do próximo, dê-se ao teu próximo, entregue-se por ele. Saia do lugar de conforto que está sufocando a sua alma. É tanto filme, é tanta série, é tanta coisa, e nada mais consegue nos suprir. É tanto vídeo, é tanto entretenimento, e nada supre a nossa alma, porque nós fomos criados para servir o outro. Nós somos formados dessa maneira. Receba um renovo de alegria, receba um renovo de amor. Os pastores, os diáconos estão aqui, podem ministrar. Pode ministrar as pessoas aqui à frente. Nós queremos liberar o que Deus tem derramado sobre nós, queridos. Se estamos onde estamos, é porque o Senhor tem nos ensinado e nos chamado para este lugar. Não é sobre capacidade humana, é sobre uma graça, é sobre um fluir. Uma nova revelação, Pai, nós oramos
nova natureza, a natureza de Jesus. A natureza de Jesus. Nós ministramos a natureza de Jesus. Nós ministramos este amor, esse fundamento de amor.
especial, como o Walter falou, nós sentimos esse ambiente de celebração. Esse ambiente de celebração, e só o Espírito pode fazer isso, querido. Nós falarmos sobre esse tema de uma forma tão leve, de uma forma tão livre, porque é assim que funciona, é assim que deve ser. Essa é a verdadeira postura, esse é o verdadeiro entendimento. E nós queremos fazer agora um momento também, nós temos uma equipe maravilhosa de voluntários que tem servido especialmente nos cultos aqui. São tantas coisas, são louvor, o serviço, o ministério infantil, tantas áreas, pessoas, o som, a mídia, todas as coisas que acontecem aqui acontecem por meio desse culto, esse ambiente tão especial para todos nós, acontece por meio dos voluntários dessa casa. E hoje, nesse dia que nós comemoramos o Dia Mundial do Voluntariado, nós queremos homenagear esses irmãos. Se você está aqui, você é voluntário em algum desses serviços aqui do templo, do Ministério Infantil, som, mídia, vai falando aí, pastor, tantos ministérios, louvor, comunicação. Eu quero chamar você aqui à frente, nós queremos orar especialmente pelos voluntários dessa casa. Nós queremos honrar vocês. Você que é voluntário do Ministério Infantil em todas as áreas, seja como professor, monitor de corredor, coordenadores, venham mais aqui para frente. Nós queremos honrar vocês. Uau! Aleluia! Todos os ministérios, fica de frente aqui para a igreja, pode chegar mais para cá. Acenda as luzes lá. Aleluia! Tem mais alguém? Tem mais gente aí. Ó, o Otto já é voluntário também. Gente, é algo lindo, eu quero testemunhar, porque é uma alegria, não é um mérito nosso, é uma alegria, é um privilégio. Os nossos filhos estiveram desde a fundação dessa igreja, né? Os filhos dos pastores, o pessoal da lojinha também, venha, som, mídia, Amstore, lojinha não, né? Amstore, a Amstore. Aê, obrigado. Queridos, cadê o... Acende aqui também, gente. Que Tá escuro, ó. Tem mais gente aí, hein? Pessoal do Ministério Infantil. Eles vão descer à noite, amém? Mas quem estiver aqui, não está na escala hoje, você faz parte do Ministério Infantil, venha também. Os abacuques aí, né? Os abacuques fica engraçado, né? Os abacuquers. Uau! É isso aí, gente. A nossa expectativa é isso. Cada vez que a gente chamar os voluntários, só fiquem nos bancos das pessoas que chegaram tipo ontem, semana passada, que vão já perguntar, né? Dizendo assim, aonde que eu me inscrevo? Sei. Mas a gente quer, como liderança dessa casa, como pastores, honrar a vida de cada um de vocês, dizer que não é um serviço, uma mão de obra gratuita. O que vocês fazem é um serviço que dinheiro nenhum pode pagar. Vocês que estão com as crianças, vocês estão servindo aqui, cuidando com tanto amor, aonde quer que você esteja. Quem está no oculto, o pessoal da comunicação fica no oculto, né? Atrás das câmeras. Mas ele vê. E tudo que Deus tem feito nessa casa, através dessa casa, tem passado pelas mãos e o coração de cada um de vocês. Nós somos imensamente gratos a Deus, porque é muito bonito falar somos uma família. Qualquer um pode falar somos uma família, mas só é família de verdade quando há compromisso, quando há aliança, quando a gente persevera. Vocês são um símbolo disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos uma pequena lembrança que é um símbolo que a gente quer entregar
gratidão, de honra. Foi feito com muito carinho, personalizado, para dizer o quanto vocês são importantes para tudo que Deus está fazendo, está manifestando. E hoje nós dispensamos a equipe de serviço do templo. Os pastores e diáconos assumiram hoje para que vocês pudessem desfrutar e a gente pudesse servir para vocês aquilo que vocês com tanto amor têm feito por nós, têm nos ajudado a conduzir os cultos, as ministrações. Como se sente seguro por ter vocês aqui conosco. Muito obrigado. Todo mundo recebeu presente. Bem, isso é um símbolo. O valor disso não se mede com aquilo que vocês significam, mas é um símbolo mesmo. É um símbolo de amor, de cuidado, porque foi feito com mãos, né? A gente não quis pegar algo pronto, algo que foi feito com mãos, com amor, porque isso expressa muito o que vocês são e o que vocês fazem. Nós queremos orar. Eu quero pedir, dá um microfone aqui, quero pedir para o pastor Sérgio conduzir essa oração. Aleluia. O pastor Valdir falou, né? É um coração. Vocês fazem o coração da AME bater mais forte e a gente ama vocês. De verdade, cara, vocês não têm noção quanto vocês são importantes para esse processo todo. Que vocês recebam o banho de amor que vocês dão às pessoas todas as vezes que vocês estão servindo. Estenda a sua mão para frente, vamos orar. Pai, o nosso coração está cheio de alegria. O nosso coração está cheio de gratidão. Nossa gratidão, Senhor, que ela chegue no céu como um cheiro suave. Eles são preciosos demais, Senhor. Eles são importantes demais, Senhor. Não teria como essa casa funcionar sem a ajuda, sem o amor, sem a dedicação desses que estão aqui, daqueles que ainda estão em casa, e daqueles que estão no louvor, e daqueles que estão lá ainda servindo no ministério infantil. Não teria como a gente ser igreja sem eles, Senhor. E nós queremos que nessa manhã eles recebam do alto, Senhor, do alto a validação do céu, porque eles são seus filhos amados, em quem o Senhor também tem prazer. E que eles sejam abençoados e encharcados de amor, encharcados de graça. Que eles recebam, Senhor, essa honra neste dia, porque a Bíblia diz: honre a quem honra, e nós temos honrado a vida desses queridos que tanto nos ajudam e tanto nos fazem, Senhor, a cada dia ser família, como o pastor Valdir falou. Obrigado pela vida, obrigado pela dedicação, obrigado pelo tempo investido, obrigado pelo amor, obrigado pelos pequenos detalhes que eles nos mostram e que faz com que a gente cresça, avance, conquiste como família. Nós os abençoamos, que toda sorte de bênção esteja sobre a vida emocional, sobre a vida espiritual, sobre a vida financeira, que eles recebam a graça, o amor e a recompensa dos céus. Que aquilo que as nossas palavras não podem fazer, o seu Espírito faça sobre eles. Que nós os honramos e os abençoamos, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Olha lá no telão. Obrigado. Você é apaixonado por amar. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Não vai embora ainda, você pode voltar no seu lugar, mas nós temos alguns anúncios muito importantes. Pastor Júnior Mosquim. Sim, isso aí. Queridos, não menos importante nesse dia, eu quero que, principalmente quem ficou aí nos bancos enquanto o pessoal veio para frente, a partir de hoje, a gente vai fazer com que o voluntariado, que aquilo que nós estamos entendendo que é necessário nós vivemos, pode sentar, seja de fácil acesso para você que é membro da nossa igreja, para você que participa de alguma forma, de alguma coisa
de célula, discipulado, mas que ainda não se encontrou aí na questão do servir. A partir de hoje, se você já está com o celular, abre o celular aí agora, por favor, rapidinho. Abre o teu celular e abre o aplicativo da igreja lá. Clica lá em eventos, por favor. Em eventos, quando você clicar em eventos, o primeiro evento que vai aparecer é um evento chamado voluntariado. A partir de hoje, querido, no dia e no momento em que o Senhor falar contigo, vamos trabalhar, vamos pôr a mão no arado, vamos fazer alguma coisa, você já vai estar com isso acessando pelo aplicativo. Você não precisa esperar falar com o líder, com o pastor, com alguém. Você simplesmente vai preencher essas informações através do aplicativo e essa informação vai chegar até o líder do ministério que você demonstrou ter interesse em participar. E aí esse líder vai entrar em contato com você. Conforme o ministério, cada um tem também as suas diretrizes, e aí a gente vai conversando sobre isso. Mas hoje, por que a gente está fazendo isso hoje? Né? Não é simplesmente porque é o dia do voluntariado. É porque nós entendemos que uma igreja atuante, uma igreja relevante, é uma igreja em que todos participam de alguma forma, de alguma coisa. Amém. É necessário que nós entendamos o nosso papel. E por isso a gente entendeu também de ter dentro do aplicativo de forma fixa esse evento como voluntariado, para que você possa se inscrever no momento que você entender que Deus falou contigo, de você servir ao Senhor. E não com um coração de escravo, mas de servo, literalmente, porque é por sermos amados primeiro que nós amamos os outros. Essa é a coordenada que o Senhor tem falado conosco. Então, teremos mais novidades, a gente não vai abrir aqui agora porque está em vias de ser concretizado tudo, mas nós somos muito gratos a Deus por termos voluntários e somos gratos a Deus por poder também falar sobre isso e com certeza chegar até o teu coração. E se você ainda não serve, eu creio que você está saindo daqui hoje com um fogo aceso no teu coração de realmente servir o corpo de Cristo e o reino se expandindo através disso. Amém? Qualquer dúvida pode falar com a gente também, mas não espere agora mais chegar o momento certo, querido. Abre teu aplicativo, já faz a tua inscrição aí para você participar de algum ministério e qualquer dúvida fale com a gente. Bom? Amém. Queridos, pode ficar de pé, é a última vez, prometo. Fazendo o senta, levanta aí para exercitar o joelho. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado. Obrigado ao Senhor por esta revelação que o Senhor tem trazido. Senhor, muito mais do que apenas a necessidade ou um projeto, é uma revelação. Nós somos gratos porque o Senhor tem construído isso nos nossos corações, o Senhor tem construído isso nesta casa, Senhor, e nós que cremos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor aponta é o melhor para nós. Nós nos comprometemos com isso, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor recompense a vida de cada um dos seus filhos, Senhor, que nós tenhamos, Senhor, um restante de dia agora abençoado e que o Senhor continue a falar conosco. Pode falar conosco, nós queremos ouvi-lo, nós queremos corresponder em nome de Jesus. Amém, amém. Pai, tem um domingo maravilhoso, cheio da presença de Deus.